E você também esteve em Tóquio? Foi ano passado, né? Fui para Tóquio nas Paralimpíadas, junto com a natação. Foi fantástico, foi fantástico. Eu não eu recebi é uma convocação nacional, né, que eles chamam pra gente ser médica, da seleção, brasileira de natação paralímpica. E aí eu fui no ano foi ano passado? Foi Acho dois acho que Foi, foi ano né, é passado. verdade, Tanta foi ano coisa, passado. né. Porque a pandemia deixou a gente meio doido de horário, de, tipo, situação no tempo e espaço. Daqui a pouco isso normaliza. E aí eu fui convocada, e aí eu fiquei lá 30 dias. Foi bem desafiador, porque estava no meio da pandemia, a gente teve que ficar concentrado 100% do tempo, não podia sair das instalações, paralímpicas, Uhum. olímpicas, né, era o mesmo lugar. Então foram, assim, 30 dias fechados. Foi bastante desafiador, porque a gente só viveu o trabalho o tempo todo. Eu lembro quando a gente chegou lá, 2 médicos tiveram covid, e aí eles ficaram isolados, eu cuidei do hotel inteiro. Hum, Nossa, mais de 200 atletas cuidando, caramba. porque eles estavam isolados, no começo, e aí depois eu fiquei cuidando só da seleção de natação. Mas Uhum, foi desafiador por causa do covid, foi bem desafiador. uhum. Então era viver trabalho 100% do tempo. Exceto os momentos que eu parava para ir correr, nas minhas manhãs, eu acordava às 5 da manhã, aí eu fazia minha corridinha, pra saúde física e mental, assim, total, mental, principalmente, e depois eu começava a trabalhar. E aí eu ia de 7 até as 10 da noite, que você tem que acompanhar o atleta no doping, né, também. Ah, Depois que termina todo mundo vai descansar, você tem que estar ali no doping. Então, como que funciona isso? No doping? eles sorteiam alguns atletas. E aí quando vai a seleção alguém da seleção brasileira, você acompanha como médico responsável. Então e aí eles fazem o exame, que é fazer o xixi ou colher exame de sangue, só que aí às vezes demora um monte, né, porque não nem sempre o atleta quer ir ao banheiro, fazer xixi naquele momento. Então a gente fica lá às vezes 2 horas, 4 horas esperando o atleta. Então você sabe que você tem hora para entrar, você não sabe que hora você vai sair. Você pode sair meia-noite, 1, 2 da manhã, porque depende deles, né. Mas é importante estar do lado, o atleta se sente mais seguro, você responde quais medicamentos que ele toma, quais eles não toma, que você tem que preencher uma lista, quais suplementos eles usam. Então eles se sentem super seguros quando o médico está do lado, que a gente faz isso por eles, porque a gente já conhece cada um Uhum. deles, né, então você reporta tudo e tá ali do lado. Enfim, isso daí faz parte da profissão da nossa, Uhum. da medicina esportiva também. E você teve que supervisionar esses 200 atletas? Não, não os 200, porque era só na época que eles estavam, os médicos foram afastados por covid, mas aí eu cuidei só da seleção de natação, então eram menos atletas, por vez. Eu não lembro quantos tinham na delegação, mas era um grupo bem menor, Uhum. talvez, não sei, 30 pessoas. E foi a primeira vez que você trabalhou para Olimpíadas? Foi, mas, como médica convocada, porque quando teve o Rio 2016, eu fui como voluntária. E aí eu fiquei no Rio trabalhando na policlínica, Hum. como voluntária, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. Então eu fiquei 45 dias no Rio, me dedicando exclusivamente. Foi uma experiência fantástica. Aí depois, quando eu fui convocada para Tóquio, aí eu falei, realizei um sonho. Porque quando eu Uhum. estava lá no Rio, eu ficava pensando: "Olha que legal, deve ser médica da seleção brasileira". Eu falei: "Imagina que legal", porque eu fiquei na policlínica, que passam os atletas que não têm médicos na delegação, entendeu? Que aí acaba vindo médico, os atletas do mundo inteiro, que às vezes não leva médico na comissão técnica. O Brasil passava pouco, porque tem os médicos, às vezes só para fazer exame. Então aí a gente fazia os pedidos que o médico pedia, e a gente transcrevia os exames e eles usavam a policlínica. E aí quando eu tinha contato com os médicos, eu falava: "Nossa, olha que legal, tipo, você poder ser médica representando o Brasil". E aí, em Tóquio aconteceu, assim, fui convocada e foi super emocionante, porque foi um sonho realizado, foi um sonho. Legal.
E como que foi acompanhar esse público? Você sentiu alguma diferença na forma de conduzir, no seu emocional, trabalhando na Paralimpíada? Olha, eu viajei algumas vezes com o grupo, paralímpico. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu não sabia, assim, como lidar. Eu lembro só que eu sou muito transparente, eu sou muito, assim, muito simples e eu fui com eles entendendo que tá tudo bem, sabe, no sentido de como tratar, as brincadeiras que podia fazer, o que não podia, ou o que Uhum, poderia ser considerado ofensivo, no sentido de: "Olha, como é que eu posso ajudar você?". E eu percebi que a melhor forma, né, percebi conversando com eles, é simplesmente perguntar: "Posso te ajudar? Como eu posso te ajudar?". E uhum, aí a pessoa responde, você vai saber como se portar diante de um deficiente visual, enfim, se ele precisa ou não precisa de ajuda. É só perguntar. Então, eu lembro que a primeira vez foi o primeiro choque, assim, quando eu tive, eu falava: "Ai, meu Deus, como é que eu vou me portar? Eu não sei". uhum, E é portar normalmente, na verdade, né. Perguntar se a pessoa precisa de ajuda e isso em qualquer lugar que a gente estiver, a gente, né, vai perguntar isso para uma pessoa. Então, falou assim: "Ah, como é que eu posso te ajudar?". Então, foi uma primeira barreira que eu superei, e hum. depois eu fui vendo que eles são super tranquilos, assim, dentro das deficiências, eles brincam, enfim, é que eu sou um pouco mais séria, né, então Uhum, você não vai me ver uhum, tirando uma onda e tudo mais, mas aí depois nas Paralimpíadas eu já estava muito acostumada com o grupo, porque eu já tinha viajado com eles para Londres, enfim, eu já fiz outras competições aqui no Brasil com eles. Então eu já conhecia super bem o grupo, eles também me conheciam, a gente se adora. uhum. Então foi super tranquilo, assim, ver. Eh e entender que são pessoas normais, assim, e que não gostam de ser tratadas de forma especial, sabe. E Uhum. isso é muito importante, eles não gostam desse e eu concordo que não pode ter esse título de super-herói, porque eles batalham e ralam todos os dias como os atletas convencionais também. Eles se superam, eles trabalham os limites do próprio corpo dentro dos limites pessoais de cada pessoa. Uhum. Então, é super parecido, é super semelhante, na verdade, né. A diferença é que tem uma deficiência, mas isso não os torna, né, especiais. E sim atletas super competitivos, que dão sangue e que têm todo os pilares, né, de construção, assim como os atletas convencionais. Hum. Então, eu olho com o mesmo olhar que eu olho o olímpico, eu olho o paralímpico e sem nenhuma diferença, mas isso eu fui aprendendo também vivendo e Sim, entendendo que ali tem alta performance também. que legal você falar isso. É bom de a gente sentir, então, vontade de perguntar como que é melhor, como ajudar. A gente às vezes fica sem jeito e não precisa, né. E não precisa. Sim, muito legal saber disso.